Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. Esporte 1, Mirassol 0, jogo realizado na Arena de Pernambuco. O Sport mais uma vez consegue vencer, né? Já são 2 vitórias consecutivas, entra no G4. Atualmente com um jogo a menos, o time é o 3º colocado na tabela de classificação e no jogo de ontem conseguiu mais uma vitória contra o Mirassol. O Sport entrou com Kaique França, Rosales, né, na lateral direita, porque Pedro Lima, a partir de agora, não joga mais pelo Sport. Inclusive, eu queria dizer que eu não considero mais Pedro Lima como um desfalque. O jogador está vendido ao Chelsea, então a partir do momento que a gente vende um jogador, o jogador não é mais desfalque. Então, Rosales entrou na partida de ontem, Alisson Cassiano na defesa no lugar de Thierry. Thierry sofreu algum problema antes do jogo, problema muscular, e aí não pôde jogar essa partida contra o Mirassol, e aí entrou Alisson Cassiano, ao lado dele Luciano Castan, que foi o capitão nesse jogo, e Dalbert na lateral esquerda. No meio tivemos aí Fábio Matheus, que entrou no lugar de Felipe estava suspenso, junto dele Fabrício Domingues, e aí tivemos Titi Ortiz no meio, Lucas Lima na ponta direita, Pedro Vilhena foi a escolha de Sosso na esquerda, e Zé Roberto no ataque, ou seja, Coutinho indo para o banco e Zé Roberto tomando essa vaga de titular na partida de ontem. E o Mirassol entrou com Vanderlei, né, que substituiu Muralha, Lucas Ramon, nosso ex-lateral direito, que fez uma boa partida, João Vitor, Luiz Otávio e Varley, Danielzinho, Neto Moura e Isaac, Quirino, Gabriel e Chico. Então o Mirassol ele mudou, né? Geralmente ele joga num 4-2-3-1. Nessa partida, por ter vários desfalques, basicamente o seu goleiro e seus 3 atacantes todos fora dessa partida, o Mirassol atuou num 4-3-3. Ele prendia Neto Moura, abria Isaac e o próprio Danielzinho pelo corredor central, e na frente Gabriel, que na maioria dos jogos do Mirassol ele joga como um 10. Nessa partida ele jogou mais à direita, mas com muita liberdade para flutuar, e isso confundia em alguns momentos a marcação do meio-campo do Sport, né? Fábio Matheus, para mim, não fez uma boa partida ontem, foi um cara que não marcou bem, sobretudo no primeiro tempo, não conseguiu dar passes verticais, e é por isso que eu acho que Felipe hoje é o titular incontestável. Até que o Sport traga outro primeiro volante, Felipe vai ser esse jogador responsável por iniciar as jogadas à frente da zaga do Sport. Então, Gabriel teve muito espaço para flutuar ali, e aí ele abriu na esquerda Chico Kim e na frente Quirino, que jogou no lugar de Della Torre. O Sport no primeiro tempo jogou muito mal, na minha opinião. O Mirassol teve mais volume de jogo, e quando eu coloco esse volume, eu digo assim, que o time se instalou no último terço e fez boas jogadas, fez jogadas trabalhadas de forma positiva. O Sport até fez isso no primeiro tempo, mas eu acho que não conseguiu trabalhar bem a bola. O Mirassol fez boas jogadas, chegou logo no gol com alguns segundos, né? Uma finalização ali de Quirino que Kaique França defendeu, a bola ainda bate na trave e sai. Então eu acho que o primeiro tempo foi muito abaixo do Sport. O Sport não teve volume, não teve aquela intensidade, e aí no jogo de maneira geral, mais uma vez, e não criou boas oportunidades de gols. O Mirassol ele não criou tanto, mas ele teve mais envolvimento em relação ao Sport. Ele conseguiu chegar na área do Sport de forma mais organizada. E aí algumas coisas aconteceram, né? Dalbert saiu machucado e Sosso colocou Riquelme na lateral esquerda, e aí já é o que? A terceira opção, já que Filipinho tá machucado, Dalbert se contundiu ontem, já vai para Riquelme, e ainda no segundo tempo ele fez uma adaptação, né? Ele colocou Chico, que joga como lateral esquerdo também, e adiantou Riquelme para essa segunda linha. Então a gente vem sofrendo muito com a quantidade de lesões no nosso elenco. Barleta, Romarinho, Dalbert, o próprio Rafael Thierry também, que a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora. Então o Sport chegou no limite e esse mercado precisa abrir, e antes mesmo de abrir, o Sport precisa ter esses jogadores treinando no CT para quando o mercado abrir, o Sport poder registrar esses jogadores no BID e esses jogadores já viajarem se o jogo for fora, ou já concentrarem para o próximo jogo após a abertura da janela. E aí a gente já falou, né? O Sport precisa de, na minha opinião, 2 zagueiros, um volante, 2 pontas. Eu traria mais um centroavante. Tem a situação de Cariús aí, que deve ser liberado em julho, e aí Cariús retornando ao time, ele pode fazer a lateral esquerda, pode fazer a lateral direita, apesar de que eu acho que ele não deve jogar de lateral direito. Eu acho que agora, com a venda de Pedro Lima, o Sport tem que trazer um lateral direito bom, um cara que supra essas necessidades, um lateral direito consistente. Então o Sport chega num momento que
tá usando muitos jogadores que não vinham sendo utilizados, né? Pedro Vilhena, Riquelme, esses jogadores cada vez mais vão tendo mais minutagem justamente pela quantidade de desfalques que a gente está tendo nesse momento da temporada. E aí volta para o segundo tempo, ele traz Gustavo Coutinho ali para o time, faz algumas adaptações no sistema tático. Outros jogadores que entraram também foram o próprio Alan Ruiz, Chico, como eu falei para vocês, fazendo essa função de lateral esquerdo, Luciano também entrou no lugar de Rosales. E aí no segundo tempo não, no segundo tempo eu acho que o Sport fez uma boa partida, o time conseguiu ter mais volume de jogo que o Mirassol, criou algumas oportunidades de gols, mais do que no primeiro tempo, por exemplo, e aí depois de uma boa jogada de Rosales ali trabalhando com Fabrício Domingues pelo lado direito do campo, Fabrício Domingues cruza, o jogador do Mirassol rebate, só que rebate errado, rebate para frente da área, e aí Rosales pega de primeira num chutaço, a bola entra no gol ali de Vanderlei, fazendo 1-0 para o Sport, que era melhor que o Mirassol. O Mirassol no segundo tempo, eu não acho que ele fez uma partida ruim. Ele criou boas oportunidades de gols logo depois do gol do Sport, pressionou o Sport ali nos 15 minutos finais, mas de maneira geral eu acho que o Sport foi mais organizado em termos de volume de jogo e de criação de jogadas. O Mirassol ele não teve tanto ímpeto como teve no primeiro tempo para envolver o Sport na sua área, mas ele criou algumas chances de gols. E aí por isso que eu julgo que o segundo tempo o Sport jogou bem e o Mirassol jogou razoável por essas chances. No geral, eu julgo, avaliando os recortes do jogo, né, o primeiro tempo, o segundo tempo, o que os dois times fizeram, como um jogo muito igual, muito equilibrado, cada um da sua forma, cada um tendo o seu lado positivo nos recortes do jogo, mas eu acho que foi um jogo super equilibrado. Não esperava que o Mirassol, que eu já sabia que era um time muito bem treinado e um bom time tecnicamente, jogaria dessa forma, de uma forma até satisfatória, com 4 desfalques importantes, né? Principalmente porque a linha ofensiva do Mirassol era toda reserva. O Mirassol não tinha Negueba, não tinha De La Torre e não tinha Fernandinho, que na minha opinião é o melhor jogador do Mirassol, junto com o Gabriel ali. Então o próprio Gabriel teve que se reinventar nessa partida, né, jogando como ponta, flutuando às vezes pela esquerda e pelo meio para poder municiar os atacantes do Mirassol que atuavam num trio de ataque. Então o Sport vence mais uma partida, é um bom resultado, apesar de que o Sport precisa melhorar em algumas coisas e dessa vez aqui eu vou, entre aspas, criticar Mariano Sosso. Eu acho que não é só os jogadores que estão faltando que seja o maior problema do Sport nesse momento da temporada, e o fato também do DM estar cheio e o Sport estar trabalhando com desfalques. Eu coloco tudo isso na equação, mas eu acho que o Sport perdeu um pouco daquela intensidade que tinha há alguns jogos atrás. O Sport precisa ser um pouco mais racional para trabalhar essas jogadas. Eu estava pensando isso antes de começar o vídeo, que o Sport hoje, pelo menos nas 3 últimas partidas, contra o Goiás, contra o Paysandu e contra o Mirassol, é um time mais empírico, é um time mais testador, digamos assim, do que um time que faz as jogadas com consciência. Eu não estou vendo aquelas jogadas trabalhadas que o Sport tinha até um tempo desse. E na minha opinião, isso é responsabilidade do treinador. Não é que eu estou pedindo a demissão dele aqui, não estou querendo nada disso, mas eu acho que ele deveria refletir sobre esses pontos e trazer aquilo que ele já implantou no time novamente nessa fase do campeonato. Então, eu acho que vale essa crítica aí para Sosso, para tornar o Sport cada vez mais competitivo e fazer, agora que a gente está entrando aí em 50% da Série B, uma Série B ainda mais segura para garantir esse acesso no final da competição. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui também. Pelo Esporte Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah.